Vamos para roteiro, então. Vamos falar de roteiro, cara. Melhor Bons, graças a Deus. Muito, muito bom. A gente tem aqui Kotaro vai te dar pedrada, Kaguya-sama, terceira temporada, Kingdom, quarta temporada, Log, Legend of the Galactic Heroes, Die New Diz, terceira e quarta temporada. Temos também, que não tá no card aqui porque é muita coisa, Mob Psycho, trailers, Cyberpunk, Edge Runners e Exception. Então, já que é muita coisa, vamos começar do começo, vamos pra Kotaro te dando pedrada, que literalmente é a única coisa que ele tem, roteiro. Inclusive, eu quero adiantar uma coisa nessa conversa. Vamos apresentar todos, segura Kingdom e Log, porque eu acho que a briga vai ser entre os dois. Ok, acho justo. Deixa os dois por último, então vamos lá. Ok. Kotaro, a gente já falou, é uma obra muito competente em ter o teor dramático e comédia, e usar a comédia muito bem pra te criar empatia e depois te dar pedrada falando sobre questões problemáticas também do Japão e, assim, uma realidade que ele utiliza como temática e os personagens expressam isso muito bem e eles são extremamente carismáticos e te entregam essa conexão com eles e te joga direto a mensagem e você tem essa via de mão dupla muito boa, tanto de mensagem quanto de personagem. Trabalham isso de uma forma maravilhosa e só não é melhor e que também importa pro roteiro, porque não tem montagem visual pra te dar muito mais base, te dar muito mais texto do que apenas o próprio texto escrito, né? Os dubladores também são maravilhosos, tanto em japonês quanto em português, mas assim ainda é reduzido. Kaguya é aquele quadro criminal de ações e reações e de conexões interpessoais que acontecem aqui, onde é magnífico como cada detalhe e cada sketch, né, cada passo a passo dos episódios importam para mudança de perspectiva, uma própria perspectiva conflita com outra perspectiva de personagem, e isso daí ele começa num tom extremamente cômico no início, e isso vai escalonando para níveis absurdos, onde a gente tem dramalhões adolescentes muito bem elaborados e muito complexos, principalmente respeitando perspectiva, papel do personagem, o seu passado, a sua construção, sua psique. Então não é apenas uma comédia romântica, mas ele bebe de muitas fontes em criar um roteiro multidisciplinar nesse sentido. E ainda muito respeitoso a esse âmbito de perspectiva de personagem, onde elas importam. Eu quero só abrir um parênteses aí. Que aí é a minha hora de ser o chato de Kaguya realmente. Diga. Muito complexo, uma vírgula. Porque a complexidade tá em relação à apresentação do quadro criminal, isso de fato. Sim. E a apresentação de, como a gente falou, do senso de espaço, de visões de o que cada personagem tá fazendo naquele momento faz sentido. Agora, de psique de personagem, porra nenhuma. Complexo. Inclusive, você tem um fator que pra mim pesa muito nessa parte, que é a Kaguya, a construção dela no final, nesse ponto, é muito bem feita. Velho, ela é muito bem feita pro que a série se propõe no âmbito de comédia romântica. Uhum. Mas por 2/3 da série, ela é simplesmente só um pé no saco que não tá fazendo nada. Então, tipo, e o que tá agindo é tudo que tá além dela. Mas sim, ela em si tá parada. Então, tipo, essa questão de trabalho de personagem, inclusive, é o que me faz não botar Kaguya nessa competição que vai ser Kingdom e Log. Porque não é só por deixar personagens na geladeira, até porque os outros dois devem fazer também. Mas é pelo fato de que realmente eles ainda são foco e tem uma desenvolvimento nesse ponto muito simples. Pô, isso. Eu não vou reclamar por ele fazer esse desenvolvimento da comédia romântica, porque é uma comédia romântica, caralho. O desenvolvimento deles vai estar nisso. Uhum. Mas eu só acho que, tipo, o desenvolvimento da psique. Não, é normal. A gente tem exceções à regra. Que, por exemplo, é o caso do Shigori na segunda temporada. Um pouco da Hasaka, inclusive, nessa terceira, porque o desenvolvimento dela foi muito muito sutil nesse sentido. Uhum. Mas de resto, eu não vejo nada demais nesse quesito. É porque ele é responsivo. Eu acho que, de fato, complexo não é o correto. Mas ele é muito responsivo ao papel ou à perspectiva. Porque a Kaguya, geralmente, não tomar muitas ações e ser muito mais reativa, faz sentido. Faz sentido pelo estereótipo, pelo papel,
pela personalidade, principalmente dela, e a própria guerra aqui entre ela e o Shirogane é justamente sobre isso. É o quanto os dois são cabeça dura. E como isso vai se desmontando ao longo do tempo quando eles pegam e focam nesse andamento. Então é um trabalho que vai de formiguinha à mudança dessa personalidade. Ou pelo menos ao desmembramento dela. Por isso que, por exemplo, você tem um desenvolvimento fantástico do Ishigod na segunda temporada. Porque foi pra lá, sabe? Por mais estranho que seja, ainda a gente não teve um grande momento da própria Kaguya. Ela é uma personagem que tá meio vivendo tudo aquilo, mas ela não aflorou a uma situação onde ela tenha um choque de realidade muito grande que, eu já sei que pode acontecer, mas... Ela começou até no final da temporada, mas Sim. Foi um arco. Você não faz mais nada do que a sua obrigação de ter um arco de personagem pra ela, tá? Não! Não é nada grandioso. Não é, mas ainda é responsivo e extremamente coerente, entendeu? A narrativa de Kaguya, o roteiro de Kaguya é muito coerente em respeitar perspectiva. Isso pode até tornar chato, e eu concordo com você, por criar essa antipatia, ou um pouco de resistência a isso. Mas ele, em momento algum, foi incoerente por fazer isso. A Kaguya é uma personagem chata, sabe? Com estereótipos negativos. E isso é coerente dentro da narrativa e isso pode fazer ela não ser gostável. Por isso que tem muita gente que prefere outros personagens por ter estereótipos mais gostáveis. Mas ainda faz o trabalho de papel daquele personagem e seguir o estereótipo. Só que em determinado momento, ele não consegue mais ser o estereótipo só pela apresentação dele, porque o roteiro obviamente tá ali pra desmembrar esse estereótipo e torná-lo um personagem, tanto que a história muito bate sobre isso. É uma terceira temporada que ela vai desmigalhando inclusive esse embate da Kaguya e do Shirogane, que não se sustenta mais, se torna literalmente uma falta de apoio emocional, onde a Kaguya tá chorando e falando, cara, eu não sei mais o que fazer. A Hayasaki falando, você só tem que fazer aquilo, minha filha. Para de ser fresca, para de ser neurótica, e você só tem uma coisa a fazer. E isso é coerente, isso faz sentido dentro da perspectiva, dentro da narrativa de Kaguya. Não é a mais, pode ser para algumas pessoas, a mais gostável, mas eu não acho que seja incoerente fazer dessa forma. Não acho incoerente, eu só acho que, só que ela ainda ficou parada por mais da metade da temporada. Não justifica ainda ela ser um pé no saco. Ainda mais na terceira, que eu não tenho tantos problemas com ela na primeira e na segunda. Uhum. A terceira que eu falei, minha filha, que o Shirogane não te merece, de fato. Mas aí você tá com a síndrome dos haters do Shinji. Então, esse é o ponto do Shinji, porque o Shinji é um personagem coerente, porque ele tem dificuldade pra agir, ele é um babaca. Esse é o ponto que eu gosto do Shinji, inclusive. Eu amo o Shinji. Mas isso é subjetivo, esse é o ponto. Você gosta disso no Shinji. Várias pessoas odeiam o Shinji porque o Shinji ele é dessa maneira. Isso só segmenta o quê? Ele é coerente. Isso que eu queria, que eu tava... Tipo, o ponto, mas eu não acho que ela deveria ser assim. Mas é subjetividade. O ponto que a gente coloca é um ponto objetivo. O que pode ser objetivo? Questão de coerência. Porque se for no antro da subjetividade, fudeu, cara. Aí tira os critérios, vamos fazer só com opinião. Tanto que uma das críticas da primeira temporada era a Chika parecer um ponto caótico de roteiro que era meio conveniente a criar conflito. Aí você vai andando e você fala, não é assim. Não é assim que a banda toca, né? Ela tem muito mais coerência no caos que ela cria da história. Bem, então, até aproveitando aqui, pulando Kingdom e Log pra ir pra Mob, onde uma calecada de roteiro foi um pouquinho forte pra Mob, né, cara? Não dá. A canelada do Covinhas pra Mob foi meio forte, cara. Do Covinhas e do Caminhão. Foi um combo que... Se fosse só um ou outro, eu falava, tá. Ok, tá mas os dois é forte, cara. Os dois é pesado. Porque quando junta esses dois problemas, é um gap meio grande pra você falar o melhor do ano. E é diferente, quando a gente for falar de Exception também tem muita concessão, mas aí é outra conversa.
pra mob, que sempre foi muito coerente, nunca fez concessões, ele sempre fazia causa e consequência de uma forma estupidamente coerente, ele usar esse subterfúgio no final é estranho. É no mínimo estranho. Olha o comentário do Guitete. O caminhão faz sentido. O mob já se machucou literalmente correndo. Só que aí você tem que considerar que eram 2 atropelamentos em uma mesma cena ao mesmo momento, porra. Isso não existe, porra. Cara, assim... É estúpido. É porque a gente não... Tá dando um triplex de conveniência, pô. Então, isso que eu ia falar. Porque assim, a gente acabou não fazendo o chá dessa parte de mob, por N motivos. E é uma coisa que eu ia tentar defender. Só que eu ia defender até um ponto que eu ia começar a bater. Porque eu consigo fazer certas concessões, principalmente por temática. Por rememorar traumas, por criar situações que são emblemáticas para a história, que trazem coisas desde lá da primeira temporada, lá do conceito inicial do que é o personagem do Shigeo. Mas, cara, chega a um nível de como aquilo foi feito que, desculpa, cara. Inclusive, a produção trabalhar demais é um pouco pior, porque você criar uma situação de não ação pro mob a uma surpresa ou uma estagnação onde ele consegue agir por reflexo, cara, o mob não é necessariamente assim. O mob não é um personagem que vai agir por reflexo usando situações físicas, usando o seu corpo como o primeiro start inicial de uma ação. Tanto que ele sempre utilizou os poderes psíquicos dele pra tudo. Isso, inclusive, é utilizado em montagem de cena para conflitos. Porque ele se proteger de ataques ou ele conseguir sair leso de algum tipo de fator externo a ele, é justamente pela essa habilidade que ele tem dela ser, uma analogia aqui, fazendo a defesa do Gaara. Tipo, qualquer coisa que vai bater nele, o poder dele tá subjugando aquilo. E é um ponto de conexão da história, porque o mob é super poderoso. E é uma parte da narrativa extremamente importante ele ser. Agora, quando desliga por... agora não vai funcionar... Você fala, pô, eu entendo a amarra metafórica e temática que você faz ali. Mas a troco de quê? Sabe? Não, a pergunta não é essa, Thunder. É baseado no quê? É baseado, a gente até sabe, do trauma que ele tem. Mas, cara, esse trauma era tão pesado e tão... Não, mas aí o ponto que eu falo é baseado no quê? No sentido de qual que é o ponto de gatilho daquilo? Um atropelamento? Porque ele sofreu um atropelamento. Cara. Mas esse é o único ponto de conexão que ficou. É ele ser atropelado, isso que dá gatilho. Esse que é o ponto. Quem faz isso é anime ruim. Esse é o ponto. Eu posso pegar vários exemplos de atropelamentos, vide isekais, né? E a gente só vai citar anime ruim. Por quê? Porque não é processual. E o que mob é processual. O anime é um processo de desenvolvimento do mob. É um processo de amadurecimento do mob. Por que o ponto de reviravolta que gera toda a consequência é um atropelamento não processual com uma forçação de barra de 2 atropelamentos em sequência? Um que seria do gato e depois o outro que foi dele. E, tipo, não faz sentido, cara. Mob não é assim. Cara, e sabe o que é pior? Dava pra tentar consertar. Tipo, ele não quis usar o poder dele da primeira vez, sabe? Ele tentou resolver da primeira vez. Mas aí depois... Na segunda não deu. Ou ele tava tentando costurar alguma lógica no não utilizar o poder dele. Mas ainda assim, é complicado, cara. Porque você tem o poder dele sendo algo tão absurdo e tão impenetrável na história inteira, que você desligar esse poder pra criar uma situação externa é estranho. E outra, o One sempre foi muito criativo em criar conflitos que não são conflitos ativos. Conflitos de ação. Sabe, não é uma porrada que vai causar algo contra o mob. É um conceito, uma ideia, uma perspectiva. É o que, por exemplo, foi um sentimento que aconteceu no arco
do Covinhas. Aí, ou até mesmo no andamento é depois, quando ele tá andando com o Buquê, que também é o âmbito sentimental e o conflito que ele tem com ele mesmo. São conversas muito boas. O problema é que o gatilho é estranho. Tanto que, qual que é a ideia do arco? A ideia dele, completamente à mercê do poder dele, e todo mundo tentando parar ele, o que é isso? O que é ele andando até chegar num determinado ponto por conta da sua motivação? O que é isso? Processo! Porque tudo isso tem processo. Porque todas as relações de personagem têm processo de causa e consequência, e o gatilho de tudo isso é um triplex de conveniência, pô. O mob responde, o próprio mob, como que ele desenvolve conflito, cara. Não é como se ele tentasse montar uma estrutura narrativa com gatilhos diferentes, porque agora ele quer comentar perspectivas distintas, então ele muda muito da forma. Não, cara. Ele continua sendo o mesmo anime de mob, só que, porra, esse gatilho é muito preguiçoso. Ele explodiu porque tava estressado. Não, ele explodiu porque ele tomou uma porrada. Ele foi atropelado. Você literalmente desligou o corpo. Cara, o corpo dele sofreu um dano que, se ele não fosse um ser psíquico, podia estar internado. Podia ter morrido. Aí ativou o lado dark dele. Cara, tipo, se fosse um gatilho... Isso aí é um Bitum. Porra, Bitum faz isso. Bitum é um cara lá que não consegue nem andar na vida real. Aí ele toma uma porrada na cabeça, pô, agora eu vou matar todo mundo igual matava no videogame, porra. Pô, isso é Bitum. Bitum faz isso. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa pra lá. Mas assim, o ponto é, Mob poderia fazer esse arco? Poderia. Esse arco é coerente pra caralho. Mas o início dele e o que conecta ele não é o que Mob faz. Mob nunca teve que criar uma concessão pra fazer pra iniciar um conflito, pra criar uma situação pra história. Sempre foi muito natural a ação e reação. Cara, a gente saiu do arco do Brócolis. E foi literalmente uma aula de fazer isso. Aquele arco em si, cara, se eu fosse só aquilo, porra, tava ali Kingdom, Log e Mob brigando nesse negócio, tá? Porque é absurdo. Só que num arco final, fazer o que ele fez 2 vezes, que é o Covinhas, que, pelo amor de Deus, aquilo é ruim. O do Covinhas eu acho que é pior que o atropelo, inclusive. E o atropelo, pelo amor de Deus, não tem como. É que na verdade os dois são atropelos, né? Atropelaram. Os dois são atropelos. Pô, cara, é difícil, velho, é difícil. Mas tirando isso, cara, é o que a gente falou. Se não fosse por esses 2 elementos, ele estava brigando como o melhor roteiro do ano, porque o que o One faz em Mob é absurdo, é descomunal, não é normal alguém ter um nível de conhecimento e de competência em escrever roteiro, e saber lidar com o elefante na sala, né? Porque lidar com um personagem poderoso resolvendo isso a todo momento, ou qualquer conflito pelo poder dele, é fácil. Agora, criar conflito por causa do poder dele, e ser conflitos que não se resolvem na base da porradinha, aí só o One mesmo. O One das poucas pessoas que sabe fazer isso. Tirando isso, cara... tirando esses 2 problemas, Mobs, puta, tem um roteiro, assim, absurdo dentro das 3 temporadas, que é muito coerente. Mas ele escorregou legal, cara, infelizmente. Cyberpunk também tem um puta roteiro, cara. Ou melhor, o trabalho de roteiro em Cyberpunk, ele tá muito correlacionado ao que é o mundo e ambiente de Cyberpunk. Os personagens são extremamente interessantes, são extremamente bem desenvolvidos também, mas e que tem a ideia desenvolvidos não, mas os estereótipos deles são muito conectados a esse mundo, e ele faz a máxima dele que eu acho fantástico, que é: todo personagem aqui é consequência desse mundo. E se você perceber que cada personagem, ele importa para te contar uma parte do mundo, e isso é reativo, é consequente ao mundo, e é reativo também, é maravilhoso, porque aí você consegue entender para onde o roteiro quer ir, o que ele quer fazer, e por que cada personagem age e pensa daquela forma. E porque a ideia geral de você só escolhe como morre, faz todo sentido para esse mundo. E aí, pegando pormenores, e não só o texto escrito, mas o texto
narrativo, visual que ele cria é extremamente poderoso. É um dos mais poderosos, inclusive, aqui dessa categoria, porque ele tem a melhor produção dessa categoria. Mas ainda assim importa para aumentar e melhorar ainda mais o entendimento de tudo aqui. Eu acho que o Cyberpunk é até meio sacanagem, porque o que não é só o texto escrito, é o texto descrito também, né? E pra ele... O texto descrito tem uns probleminha, então a gente não perde aí. Deixa baixo. Tá bom. Só o roteiro em si... É porque ele é tão bom no todo que o destaque do texto só escrito não compete a tudo que ele quer passar. Então, por isso que ele... Até porque roteiro não é só texto escrito, pelo amor de Deus. Pois é. E ainda no visual não compensa todo o resto, então continua na perca, então... Aí a ignorância sua. Aí a ignorância de Cyberpunk de achar que doce é o suficiente. Seguimos! Porque o que ele tem de montagem visual não tá escrito. Não, isso eu não tô negando. Não, você acabou de negar, pô. Não, eu não neguei, eu só tô falando no meu. Não, eu falei montagem visual. Aí você falou, não, montagem visual também não. Mas aí, um mais um dá 2, pô. Não, aí é você interpretando com uma ervilha, mano. Porque o que eu falei não foi isso. Entendi. Então, Porrada. virou uma guerra de interpretação da subjetividade subjetiva. Não, é porque seja objetivo, você não ouviu o que eu falei. Então, próximo! Ai, Entendi, meu entendi. Deus. Vamos lá. Bem, e por último, não menos importante, Exception, que dá uma aula de falar sobre sci-fi. Sabe, é um sci-fi muito único. É uma perspectiva muito única de trazer essa ideia de um mix de evolução não, de replicar humanos com biotecnologia e como essa biotecnologia vai interferir nessas interações interpessoais e construindo um inimigo oculto, construindo um objetivo maior, que é terraformar um outro planeta. Então ele tem tanto conflito e tantas temáticas e tantos objetivos, vamos dizer assim, que, como eu falei, ele deixar alguma coisa para escanteio ou introduzir e apenas deixar aquela temática como introdutória não é ruim para ele, porque senão a gente precisaria de 50 episódios para fazer Exception. E não tem tempo, não tem condição de fazer tudo isso. Então por isso que ele vai pincelando todas essas situações que são importantes, né? Todas as temáticas são importantes, remetem aos conflitos diretos e indiretos que eles estão tendo ao longo da narrativa e torna a obra muito rica. Então ela consegue desmembrar muitos temas que tornam Exception muito mais interessante de ser assistido e até interessante de você procurar por conta um pouco mais do escorrimento dessas temáticas ou o que ele deixa no subentendido, mas ele que precisa contar a história dele. E essa troca às vezes não é tão interessante e não é tão produtiva pro roteiro, mas não deixa de ter um roteiro muito bem construído e bem multidisciplinar, eu diria. E bem, Kingdom. Maurício tá aí? Seu momento, Maurício. Brilhe. Ok. Kingdom. Quarta temporada de Kingdom, né? Já não era sem tempo. Infelizmente com menos produção. Mas a categoria aqui na produção é roteiro e que roteiro. Que vou ser redundante pela 30ª vez nesse podcast. Quando eu falo de Kingdom, estamos no momento de ápice de Kingdom. De resolver os conflitos internos. E Kingdom se destaca muito nesse roteiro porque ele é o momento de catarse, de conclusão dessa disputa pelo poder interno no reino de... reino de... Qin. É o reino que eles estão lá. Do Shin consolidar o seu poder como rei. E Kingdom ele faz isso de forma sensacional, porque Kingdom tem 2 protagonistas, né? O Kingdom como obra tem 2 protagonistas. Tem o Shin, desculpa, o Sei, né? O Sei que é o rei. O Shin é o nosso querido protagonista shonen cabeçador. A gente tem o Shin, que é o nosso general,
que é o nosso shounen querendo ser o grande general. E nós temos o Sei, que é o nosso imperador, que é o nosso rei, querendo ser o imperador da China, nessa história que remete às questões de unificação da China e tudo mais. E neste momento, a obra se foca mais no Sei como protagonista, para fazer toda a conclusão de catarse, ao mesmo tempo que não esquece a parte do Shin como general, e roda os dois núcleos em paralelo para fazer tanto no início dela o preâmbulo do que vai ser o arco final, meio que o treinamento, com a questão do irmão do Sei e da esposa dele, e o que acontece ali com os dois, quanto no final, quando você tem o arco do Harém Imperial em si, que daí você bota tudo isso em cima de mais os personagens que estavam em segundo plano, que entra a Rainha Mãe, que entra toda a disputa política, e ele vai construindo e costurando de forma primordial essa narrativa entre as diferentes facções internas e externas, porque se ele quer unificar a China, sinal que a China não está unificada. Então tem outros países ali em volta, tem outras facções, tem outras pessoas em volta ali com outros interesses. E tudo isso se culmina no conflito final, que é a guerra vamos dizer assim, a guerra de unificação, que se traduz no arco do Harém Imperial. E o ápice é o debate, a batalha entre o Ryufu e o Sei, sobre quais são os dois, a perspectiva da China, do que é governar a China, e você tem um embate que ele altera entre o embate real da luta da questão do Harém Imperial, que os dois lá estão quebrando a porrada, se comendo e se matando, e você tem um embate intelectual sobre os dois pontos de vista dos dois líderes da nação, o Ryufui, que é o antigo chanceler que governava o reino enquanto o Sei era muito novo, e agora o Sei coroado imperador, mostrando-se como chefe da facção. E nesse momento o roteiro brilha. Porque por mais que a direção não ajude, por mais que a produção não ajude nessa quarta temporada menos do que a terceira, o roteiro tanca de forma fenomenal. Beleza, cara. Logo não tá muito diferente disso também, né, Rafa? Você que conseguiu tá acompanhando por enquanto, que eu ainda não voltei. Uma hora você volta, uma hora você volta, você vai ver que negócio maravilhoso. Porque, cara, não tá tão diferente. Obviamente a produção de Log ela é melhor que a de Kingdom, no sentido de que a produção não tá puxando pra baixo nos momentos. Inclusive, o que é mais comum é a gente ter um momento onde eles inserem um narrador que vai explicar os conceitos porque a direção não consegue trabalhar. E mesmo quando ele usa desse artifício preguiçoso, cara, o roteiro brilha tanto. Porque você tem os momentos principalmente nessa quarta temporada, onde o Reinhardt invadiu um dos maiores pontos neutros da história da série. E você tem tantas preocupações de núcleos e micros desse lugar, então eles invadem, mas eles não vão controlar a economia, porque eles sabem que se eles mexerem em algo que eles não sabem, ela vai quebrar, e não é o intuito deles. Eles mantêm uma política de execução apenas para aqueles que fizerem algum mal aos cidadãos de Fezan, para mostrar que eles não querem criar nenhum caos. Você tem, enquanto isso, uma disputa muito sutil e delicada entre as ações do Yang e a situação de que qualquer ação dele pode mudar o rumo da guerra, porque ele cogita até em alguns momentos se unir à aliança, e N outros planos de personagem que, mesmo que eles não tenham algum valor fora do âmbito militar, eles ainda são muito presentes nessa narrativa e criam momentos grandiosos. Você tem o Kempf, as ações do... eu esqueci o nome do sargento do Kempf, mas que também é excelente. Inclusive, as discussões em volta, principalmente do Oriental e do Mittermeier, relacionadas a tudo que o Reinhardt está fazendo e como ele pode quebrar a qualquer momento, cara, é incrível. Eu acho que as atitudes de Log para consolidação dessa grande guerra e desses momentos grandiosos entre o Reinhardt, o Yang e outros personagens
porra, é louvável. É literalmente tudo que o Log mais tem. E ele brilha muito por conta disso, como a gente até falou nos melhores animes, é o seu roteiro. É a capacidade de tornar esses personagens, essas representações de guerra, esses ideais políticos, militares, tudo de uma maneira tão rica e tão verossímil que você compra. É muito, muito bem feito isso. Bem, agora a gente tá num parça aqui, né? Porque tem duas obras que são obras épicas de guerra, né? E uma questão que fica, porque até que ponto a gente vai considerar também narrativa visual como roteiro? Porque isso importa. Querendo ou não, isso importa. Principalmente pra Kingdom. Principalmente pra Kingdom. Que é um baita de um debuff. Então, esse é um ponto Isso, que... isso é um problemaço pra Kingdom. Porque não que tá ruim, ele tá no feijão com arroz. E é só o feijão com arroz. Ele não tentou mais nada. É porque isso daí, ele começa a colocar em evidência coisas que não são tão megalomaníacas, mas também que tem uma competência tão grande nisso que ajuda pra caralho a contar a história, né? Como, por exemplo, o Cyberpunk. Eu não acho que nível de roteiro, mesmo com um roteiro visual ridículo que é Cyberpunk, ele ainda possa, dentro dessa categoria, se igualar a Log e Kingdom por conta de um roteiro bem escrito que os dois têm. Mas também é algo interessante a ser pensado, porque se visual também conta como narrativa, nesse aspecto, porra, não tem nem como brigar com o Cyberpunk nesse ponto. Mas eu não acho... A gente entra na mistura dos dois. Exatamente, eu não acho que nesse aspecto ele necessariamente seria um ganhador desse... Na verdade, eu acho que nessa perspectiva é melhor pra Kaguya do que pra Cyberpunk. Tem essa também. Porque tem um elemento de roteiro que aí também é importante. Por quê? Porque uma coisa é você consolidar uma narrativa em 10 episódios e dentro desses 10 episódios você ter uma linha linear do que você vai construir e do que você vai ampliar. Porque o Cyberpunk ele tem muita informação de mundo, mas ele não amplia para trabalhar com aquilo. Exato. Ele te descreve visualmente, utiliza alguns desses elementos, porque ele tá dentro do panorama da narrativa principal que ele tá construindo. É diferente, por exemplo, de Kaguya, que tem muito mais coisa para se explorar, e aí ele pega a questão do roteiro e ele tem que expandir dentro desse sentido, porque tem muitos mais personagens a trabalhar. Sim. O ponto, vamos dizer assim, mais fácil de Cyberpunk é que o roteiro dele tem um grupo muito pequeno de personagem e é calcado em uma linha segmentada de maneira linear. Ele não tem episódio a episódio. Ele não tem expansão de mundo. Log tem. Então, tipo, o próprio Kaguya, ele tem um cast de personagem gigantesco. O que faz com que o roteiro dele seja muito mais difícil. E você ainda tem um elemento da construção visual. Tem nesse aspecto, é porque a gente já tirou essa carta por causa de 2 atropelos. Nesse aspecto, o Mob ganharia de lavada por isso também. Mas, nesses 2 atropelos, tira esse potencial dele. No resumo da ópera, aqui, e falando até de ópera espacial, eu fico com Log. Meu voto vai pra Log. Até porque, como você falou, querendo ou não, a narrativa visual importa, sabe? Eu acho interessante focar na narrativa própria, escrita, mas a gente viu, inclusive, em outros pontos da Awards, por exemplo, o próprio Hatraku Mau-sama, que, pô, o roteiro tá lá, tem uma mensagem, tá claramente tentando. A mensagem é completamente destruída porque a narrativa visual é uma merda. E se isso acaba sendo tão demérito pra Kingdom, desculpa, o mérito realmente vai pra Log, porque apesar da produção ser muito simplória e dever em cenas que deveriam ser mais grandiosas várias vezes, ela nunca, em nenhum momento, prejudica o roteiro. O roteiro tá sempre liso e constante. Faz sentido. Eu sou obrigado a dar o braço a torcer. Porque eu não vou aqui brigar que não, mas o texto e a profundidade narrativa de Kingdom cobre as bizarrices da produção merda que esse anime tem. Desculpa. Me desculpa a todos os fãs de Kingdom, mas vocês sabem o quão triste é a produção de Kingdom, por mais que todo mundo esteja soltando rojão aqui dos que gostam de Kingdom, porque a gente não voltou pro nível da primeira e da segunda temporada.
Apesar de ter tido um downgrade da terceira. Uhum. Pô, é aquilo, Maurício. Quando o log, com tipo 5 linhas de diálogo, me consegue dar uma base pra eu preferir uma ditadura justa a uma democracia corrupta, o negócio é maluco, cara. É outro nível. Argumentos fortes. Eu não coloco. Eu coloco que se Kingdom tivesse uma produção boa, o diálogo, o embate entre o Ryofui de enxergar a construção de um país pelo meio do âmbito econômico e você fazer uma dominação econômica, vezes o Shin querendo ser o ditador, fazer uma dominação por punho de ferro, mas usar isso pra unificar e acabar com as guerras, o diálogo que eles têm ali, os conceitos, poderia ser muito mais foda e bater nessa parte de log. Então, esse é o ponto. Só que a produção, quebrando a batalha. Eu tenho 2 linhas de narrativa. Eu tenho a batalha porrada e a batalha de diálogo. Vou deixar uma e fazer a transição para outra nos momentos oportunos? Não! Vou dar um corte seco e vou pra lá. Você fala, vai tomar naquele lugar, diretor. Mas isso é fácil, porque é o seguinte, se Kingdom tivesse a produção de log e vice-versa, quem estaria ganhando agora seria Kingdom. Sim. Tipo, se os... Agora, aí a briga não vai ser agora, eu não vou querer estender essa briga de cachorro grande. Mas se os dois tivessem a produção de Violent Saga, aí seria legal. Aí é justo, né? Aí, rapaz. É de justiça. Aí a briga ia ser boa, porque Mas os dois como estariam... o mundo é injusto, O mundo é injusto. Exatamente. como o mundo é injusto, quem é sofreu menos, o log. Exatamente. Acho justo. Não, Então, se a gente tivesse justiça nesse mundo, teria um conflito, uma batalha entre Kingdom Log e Berserk, né? puta Seria vida. legal. Se não fosse aquela produção de saco de pão, né? Ai, cara, que coisa boa. Então, Log leva essa por ter uma produção menos pior. Parabéns. Mas, agora vem. Agora, já que a gente tá falando de coisa boa de roteiro, por que a gente não vai falar dos piores roteiros de 2022, onde temos candidatos fortíssimos? Oi, diga. Eu queria dizer que eu odeio o Platinum End. Ah, Porque ele vai ser o mais fácil de olhar pra tirar aqui, mas a gente tem candidatos fortíssimos. tem. Eu odeio Inclusive- ele. Ah, Com um elemento de montagem visual, da parte visual da questão roteiro, o Platino End fica mais forte, tá? fica, exatamente. Mas vamos lá. O que a direção e o texto caem na porrada, se jambrolham na porrada, não está literalmente escrito. Mas, de fato. Mas temos aqui os nossos competidores, nossos 5 cavaleiros do Apocalipse, com Shingeki, parte final 2. Né? O Apocalipse, de fato. É, retratam o Apocalipse. de fato. Platino End, é outro Apocalipse. Apocalipse, né? outro Apocalipse. Shumatsu no Aren, que Mas Apocalipse, que é isso? Apocalipse aí. Tá tendo outro apocalipse. A gente precisa de Calypso, não de... né? Exatamente. E Ruby Ice Queendom Tartaruga destruindo o mundo. faz sentido. E Ruby Ice Queendom, que é só a teoria do Ash em coma. Essa daí não tem graça. Porque que tá. O problema do Ruby Ice Queen é que ele, como um todo, meu Deus amado, dá pra gente brincar tanto com ele. Dava. Mas se a gente pegar só o roteiro, meu amigo, ele é muito fofinho perto dos outros. Ele é o Kawaii Koto, apesar de ser péssimo. Porque, cara, ele é muito ruim, mas ele é muito ruim no âmbito de coerência de papéis, de propostas, temáticas, que elas são ruins, todos os outros aqui são ruins, só que o Ruby, ele te ofende por ser burro. Ele não te ofende por conversar sobre temáticas que são complexas e ele faz isso de uma forma errada. A maior complexidade de temática aqui é sobre a Wise sendo do proletariado, não, do... Ah, meu Deus, é patrão. Sendo filha de patrão. Sendo filha de patrão. Burguesia. E burguesia, exatamente. E a Blake sendo a ralé. Sabe? Ativista de Twitter. Tanto que o White Fang, eu não vou nem entrar nos conceitos muito mais complexos que em Ruby original isso acarreta, porque, porra, White Fang
quase terroristas, ativistas e, enfim, não vou dar mérito pro roteiro original pra inferir isso em Ruby Ice Kingdom, porque isso não existe ali. Então é até melhor. É até melhor parecer só uma briga de Twitter das duas. E tá ótimo. Porque já é ruim o suficiente. E então ele é meio idiota, imbecil. Meio não, completamente idiota, imbecil. E muito amador. Mas de todos aqui, ele é o mais fraco. Ele não é fraco. Porque você vai pra Tatenuyusha. Vamos lá, já pega aqui o nosso querido Tatenuyusha. Onde ele já tem os clássicos problemas de conversa sobre escravidão, sobre, inclusive, uma coisa que eu falei recentemente no Twitter, que ele é uma obra pincel e não tinha caído a minha... Desculpa, Red Pill. Eu juntei 1 mais 1 e vi como Tatenuyusha é uma obra Red Pill. Eu falei, puta, pode crer, né? Que coisa horrível. E incel também, mas até aí tá no pacote. Então, quando você começa a ver, porra, Ruby só é muito mal escrito, e Tatenuyusha é muito mal escrito, e começa a ter um monte de outras temáticas que são muito mais complicadas, e começam a colocar muito mais teor nisso, como conversar sobre muito... Conversar não, é uma palavra forte, mas como ele expõe a escravidão a um nível idiota como ele faz, ou até como ele passa pano pra isso, e umas outras decorrências de temáticas que ainda assim, dos 5, ele é o 4º menos pior, ainda assim coloca ele numa situação muito complicada, porque os personagens têm péssimas perspectivas, às vezes não respeitam a isso, o Não Fume, ele é um personagem extremamente inativo, e ele só existe ali, ele só é catapultado, ele só joga um pimbolim com ele de um lado para outro, e ele, por conta disso, acaba acarretando o andamento da narrativa de ser apenas um ping-pong para lugar nenhum, onde nada tem objetivo, nada importa. Os personagens que antagonizam ele às vezes tá até certo, que é o Aleister, ou até mesmo outros personagens que eram extremamente perigosos, viram apenas waifus, sabe, lateralizadas ali na história. Tatenuyusha é muito amador em criar todo tipo de composição narrativa e papéis dos personagens. Sabe qual é o negócio? Ele ainda merece um grande mérito, porque ele pode realmente ser bem amador, mas chega um momento onde eles começam a falar uns negócios tão forte e ao mesmo tempo fazer uns nada tão forte. Você tem, de momento, o grandioso coach de escravidão. Pô, cara, aquilo ali, eu tenho certeza que o autor, sei lá, foda-se, nunca pensou nisso. Mas ele só olhou e falou, pô, eu tenho que convencer ela a ser escrava. Então venha ver as vantagens de ser escrava. Ou os momentos de nada do tipo, pô, a gente encontrou ele na vara, de fazer o que? Sei lá, vamos comer. Aí, pô, gostaram a fila? Depois, vamos ver roupa. Aí, pega a fila de volta, mudou alguma coisa? Não mudou. Então, tipo, é tão ruim como a própria narrativa de Tatenuyusha não se importa com nada, que ele quase pega um elemento de Platinum End, que é, vamos falar de muita coisa, mas não vamos falar de nada. Mas aqui no final, tipo, ele só meio que realmente desiste. E fala, vai virar Varda, a gente vai meter recap de coisas que vocês não viram sim. O Tatenuyusha é o estagiário do PhD em Platinum End, né? Porque, pô, exatamente. Isso daqui é Jesus amado. Pô, o Tatenuyusha só é formado, Platinum End tem doutorado. Não, ele tem 2 Nobel. Verdade. Ele tem PhD, pós-doc e 2 prêmios Nobel. Ó, fala o nome. Fala dele. Fala do nome. E mais Shumatsu no Arin tá tentando fazer a vacina. Putz, aí o Antivax vai fazer a vacina, fudeu. Eu me lembro, por que vocês têm que puxar essas merda? Porque daí eu lembro do vírus de Platinum End. Eu lembro eu lembro do que é Shingeki, dessa merda, desse Calma, Shingeki é um especial. Calma, Shingeki é especial, calma. Shingeki tem que encher a barrinha. E Shumatsu, inclusive, eu acho que é justo o Igor falar, porque é o favorito dele, né, mano? Sim, de fato. Favorito é uma palavra muito forte, né? Desde quando você começou a imputar esse tipo de crime em minha pessoa? Mas Dito isso, vamos A falha do crime. Cara, ele é o pior roteiro. É horrível, sim, de fato. Mas, cara, a premissa dele já não ajuda, né?
E o aspecto de roteiro é muito mais estereótipo de personagem do que necessariamente coisas estúpidas que ele faz. Porque ele literalmente segue diferentes cartilhas de estereótipo de personagem. Então tem o protagonista que é o eu sou casado e só quer saber da garota. Tem o outro que é o estereótipo do comentarista da Crunchyroll. Tem outro que é o estereótipo do pincel, que ele precisa ter a transformação do Kearu. Mas quando tu pega assim, no geral, o que ele tem no roteiro dele, em questão de personagem é estereótipo, e o que a gente já vê nesse tipo de narrativa meia boca. E o que ele tem de questão macro, assim, da narrativa, é um puta de uma balela de guerra geopolítica das mulheres, porque as mulheres querem estabelecer o estado de matriarcado se utilizando dos homens, que os homens agora são recursos, então eles são produtos, então agora o jogo virou e... É isso que ele quer fazer? Não sei. Isso que eu inferi. Porque o que ele faz é nada. O que ele faz é só terrorismo, literalmente, terrorismo. Aqui as mulheres são terroristas. E não é bumbum granada, tá? Não é. Quem dera fosse. Não é. Tem, mas não é sobre isso. Não é bumbum granada. É outro tipo de granada. Outro tipo de granada. Então é complicado, cara. Isso aqui ele abraça o pior roteiro pelo clichê e pelo baboseira padrão do próprio gênero dele. E ele é péssimo nisso. Mas assim, ele não tem nenhum ponto que se destaque fora da curva, a não ser a premissa completamente estúpida e fora de qualquer premissa do conceito do bom senso, né? Ele gosta de brincar com isso muitas vezes. Mas, assim, é isso. Ele ali é a coisinha fofinha da lista. Ele é muito fofo pra lista, inclusive. Ele é muito fofo vindo de um rentão. Ele é um kawaii kotô. É um rentão fofo, entendi. É um rentão fofo. Perto dessa lista, ele é fofo. Falar o kawaii kotô pra um rentão é foda, viu? Depende do contexto de fofo, Maurício. É pra tu ver a lista, né? É uma lista forte. Ele com o genocídio dos homens, o vírus machista. Ah, cara. Eu quero tirar o Shingeki da lista já, velho. Vamos. Já encheu a barrinha pra falar cara, é muito forte como, mesmo com toda a produção maravilhosa que a Shingeki tem, como os caras tentando criar uma narrativa visual impecável, assim, pra história fazer sentido, o Isayama se sabota o tempo todo, cara. É impressionante. Um dos episódios que o pessoal mais gostou, eu lembro que foi o passado da Ymir. E você começa a ler o passado da Ymir, e eu me pergunto quem é Ymir, porque não desenvolveu a porra da personagem, cara. Ou a ressurreição do cara baseada em misoginia e espancar a mulher. Tem a grande conversa na lareira envolvendo a construção de lavagem de roupa suja pra no final... Vocês têm que entender o lado do nazista nessa história, né, gente? Cara, é péssimo, horroroso! E cada vez mais, inclusive, o Isayama vai levando essa narrativa a outro nível. A gente, nesse ponto, já viu parte do final de Shingeki, que saiu o primeiro OVA, e, obviamente, não vamos contar nessa equação. Mas é incrível quanto cada vez mais ele escalona ou ele gasta muito tempo fazendo nada, porque isso é muito comum também. Ele pega um episódio pra falar de um monte de coisa, você sai do episódio do tipo, era melhor eu não ter visto, porque não serviu de nada, não foi pra lugar nenhum, e achou N perspectiva que não importa, ou que não dá valor. Tem uma coisa que agrava isso, porque a gente já viu a parte 3 final 1, né? Se eu posso dizer assim. E essa parte final 2 é pior. E tá, não é necessariamente um critério que vai melhorar ou piorar Shingeki nessa lista, porque já tá ruim o suficiente. Mas ele ser pior de conceber o processo do que a conclusão, isso é grave. Isso é gravíssimo, inclusive, porque a gente vê o que tá sendo a conclusão agora e olha pra trás e vê que o decorrer daquilo foi pior do que a conclusão, mostra como a sequência e causas e consequências torna toda a conversa sobre muito pior do que a própria conclusão. Aqui, e é justamente sobre essa parte. Essa parte 2 é sobre descorrer conversas
perspectivas para concluir. E quando ele faz isso, não faz sentido. A explicação sobre a conclusão faz menos sentido que a conclusão. Quando você pega isoladamente, até foi legal quando o Igor viu a conclusão sem saber o andamento do que chegou ali, fala, é plausível. Aí você fala, pô, mas você não viu o andamento da conversa, você não viu a conversa sendo descorrida, você não viu o cara tendo a redenção dele espancando uma mulher. Ao mesmo tempo, quando ele começa a ler alguns diálogos, ele fala, eu não tô entendendo por onde quer levar. Aí eu e você falamos, não, relaxa, Igor, a gente viu tudo e a gente garante. Eu também não sei. Fala, Maurício. Você não viu o embate do Big Brain, do plano secreto, de truco entre o cara que queria fazer a eutanásia e o cara que queria fazer o genocídio. Pois Você é, não viu uma porrada de coisa. E aí, me desculpa, aí eu quero gastar uns minutinhos pra falar do elefante na sala de Shingeki. Por favor. Eu me recuso a não falar disso. Suave, Porque suave. não basta Shingeki ter uma narrativa obtusa, né? Não basta esse negócio de obtuso. Porque já é ruim o bastante você ter essa narrativa que o final é horrível. Mas os processos para fazer o final, como vocês bem falaram, não fazem sentido. E de repente nós temos uma invasão para a ilha, onde nós temos um plano com múltiplas facções que não fazem sentido e ficam trocando de lado ao bel prazer, mas de repente deu uma reviravolta e de repente os amigos viraram amiguinhos, mas de repente tem um conflito, mas de repente deu um tapão na garota ali e tamo bem. E de repente juntamos as mãos e de repente começou o genocídio. Você fala... Tá, já não basta os processos ser uma merda. Já não basta isso. Alguém teve a genialidade de falar, pô, né, eu podia pegar umas referências, eu podia deixar esse negócio mais pesado, né, eu podia dar um tom mais sério pra isso. Como que eu posso dar um tom mais sério pra uma narrativa que fala de genocídio? Pô, eu posso pegar que nem o pessoal da Alemanha, né? Posso fazer uma leve inspiração na questão alemã da década de 30 e 40. Com o pessoal que estava sendo genocidado, exterminado, sendo retratado como monstros para justificar a primeira parte do genocídio e escravização, para depois justificar depois o outro genocídio desses, entre aspas, monstros, porque eles foram oprimidos numa narrativa completamente esquizofrênica que não faz o menor sentido. Porque todo mundo se recusa a dialogar nessa merda. Sim, não é que recusa. Você lembra do Vamos Acampar? Você lembra do Yuru Camp dos Vingadores? Você lembra disso, por quê? Aquilo é um momento de... Não, parou, né? Já deu. A gente não pode mais não conversar. Vamos juntar todos os lados, menos o Eren, porque o Eren não conta, e vamos conversar sobre... Lados, menos o genocida. E vamos conversar entre a gente. Exatamente. E vamos conversar... Todo mundo. A conversa faz sentido? Não. A conversa sai do A pro B? Não. Ela conclui algo? Não. Ela desenvolve algo? Não. Ela dá andamento a alguma perspectiva temática? Ponto ali que vai, de fato, fazer uma aliança ou não, uma ruptura ou não, um entendimento ou não das partes? Não. As partes agregam a conversa? Não! Não, mas primeiro, isso pode ser chamado de uma conversa. Segundo, você tem as partes lá. A partir do momento que você já separou numa terceira facção, que na verdade já está ganhando de todo mundo e fazendo o genocídio, e todo o resto ali, beleza, a gente tem que sobreviver, então a gente se juntou. Vocês se acordarem resolve o problema que já podia ter sido resolvido antes? Não! Você querer fazer um diálogo agora adianta de alguma coisa? Não! Mas aí, você usar isso pra fazer um diálogo esquizofrênico melhora alguma coisa? Não! Mas aí, Maurício, o que é Shingeki no Kyojin atualmente? É a discussão entre o nazista e o judeu, e aí chega o nazista e fala:
pô, mas então, judeu também escravizava cristão lá nas épocas de meio e pouco. E aí, como é que funciona essa história? E ele tá dando vazão pra esse cara. Porque ele... Ou melhor, ele faz algo muito pior. Nossa, acho que isso aí me mata com o Shigeki no Kyojin. Que ele... uma coisa que Shigeki faz que me mata é quando... Não é que ele diz que alguém tá certo. É quando ele para e fala... Pô, nós fizemos... Eles estão errados. Mas também temos coisas a pensar. Inclusive, esse resume o diálogo da Eurocup da Fogueira. Obrigado, Tandra. Além de associar a Eurocup a KFC, agora posso associar a Shingeki no Kyojin. De nada. Criando conteúdo. Exatamente. Aí... Só que aí, o que ele tá fazendo? Pô, a gente fez isso, né? Culpa dos seus antepassados. Eles... Caralho, viado, verdade, né, mano? A gente tem muito que se pensar sobre isso. E isso, cara, é uma estupidez sem tamanho. Mas eu sei o que o Isayama quis fazer aqui. Ele simplesmente olhou e falou, pô, eu não quero falar disso agora. Cansou. Eu sei que eu vou enfiar em trade, então eu vou fazer pior. Eu vou falar que eles têm de pensar quanto a isso. Eu falo, pô, cara... Ele vai meter conversa. Ele vai meter o final de Babylon. Ou vou continuar pensando. Só que no contexto de Babylon, pelo menos não é tão ruim. Não, é porque no contexto de Babylon... ele cai numa segunda sinuca de bico que não dá pra resolver. Shingeki, ele tá literalmente indo pro final. Não é só isso. É o fato que Babylon literalmente termina em cinto. Você pode dar desculpa esfarrapada de, é o final contemplativo, uma história contemplativa. Shingeki tá me metendo essa no meio da narrativa, Renan. Sim. É foda. Sim, por isso que eu falo, a parte 2 final... é pior do que a parte 3 final A. 1, no caso, sei lá, foda-se. Porque é esse momento que ele tá começando a desmembrar as ideias, a descorrer delas pra saber quem que vai pra onde. E isso é feito de uma forma tão obtusa e burra que quando você chega, e X tá com o B ali, e todo mundo é amiguinho agora, fizemos o Avenger, e o Armin quer ser o Capitão América, você fala... Porra é essa? Que merda, que salto lógico é esse pra acontecer tudo isso? Então, assim, é porque Platinum End tá aqui. Senão Shingeki, ele atropela quase... Tirando Platinum End, ele atropela todo mundo com folga. Shingeki seria a minha escolha para roteiro, se não fosse Platinum End. Se não fosse porque Platinum End pega Shingeki e leva a minha enésima potência. Ele chega a dar um tapa na cara de Shingeki e fala, eu não vou... fazer redenção dando um tapa em você. Não. Ele fala, eu não vou arco-íris, porque ele não faz sentido. E isso faz sentido. Não, porque se vai, falando, né, tentando concluir um negócio, o que o Rafa falou, né, o Isayama resolveu, nossa, seria legal fazer isso, mas depois ele chegou a fazer essa referência, esse momento histórico, mas depois ele chegou, putz, cansei, não sei mais desenvolver isso, mas eu já botei o elemento, tem que fazer alguma coisa aqui, foi? Tipo, eu fico, por que você começou, caralho? Se você não queria levar isso até o final. Mas tudo bem. Mas independente disso, chegamos em Shingeki, nós temos briga de facho. Em Platinum End, nós temos briga das coisas mais escabrosas de todas as ofensas possíveis. Se você te ofendeu de alguma maneira, alguma coisa está errado. Pois é. Cara, Platinum End, inclusive, faz um esforço. Ele vai te ofender. Ele quer te ofender de pelo menos 3 maneiras diferentes e por todos os escupos possíveis. Pô, se eu tô querendo só analisar a discussão ideológica deles, eu vou ser ofendido. Eu quero analisar a psique dos personagens, eu vou ser ofendido. Eu só quero um anime doido aí de Battle Royale pra me entender, eu vou ser ofendido, que também é muito ruim. Cara, tipo, verdade. Tudo que ele faz é péssimo. Tudo que Platinum End toca é horroroso, cara. É num outro nível que a gente viu. Cara, Platinum End é um caso muito especial. É um estudo de caso. É um estudo de caso, cara, porque o que ele faz, ninguém fez. Simples assim. Todo mundo chegou perto, tentou fazer uma coisinha aqui e ali, tal. Mas o jeito que ele concatena tudo é algo muito especial. Porque ele consegue fazer a frase máxima que a gente conseguiu criar, inclusive, parabéns pra gente, de ter criado a frase do... Ele é incoerente, ele é coerente em ser incoerente. Porque o modo de operação de tudo que ele faz é justamente isso. É fantástico, é fabuloso como ele não faz sentido, criando o seu próprio sentido
que é incoerente ao sentido que ele criou. É mágico, é mágico. Eu não sei, cara. Eu, sinceramente, se eu assistir 10 vezes Platinum pra tentar criar uma tese pra fazer um entendimento do roteiro dele, eu não vou conseguir. Até porque, sei lá, na terceira vez que eu estiver assistindo, eu estarei morto. Mas, né, é outro problema. Eu acho que é simplesmente o fato de que cada vez mais que você assistir, você vai pegar inúmeras outras nuances de outras perspectivas e vai falar, caralho, velho, eu nunca pensei por esse lado, e também é horroroso. Pois é, pois é. Quanto mais você pensa, entra numa espiral eterna de loucura, cara. Porque quando ele faz isso, ele mostra o quão ele consegue alinhar as estrelas de uma forma que cria uma incoerência dentro da coerência dele. Porque tudo ali existe por um propósito, ou pelo menos ele me diz que existe por um propósito, ele me diz que aquela temática faz sentido estar ali, e quando ele começa a discorrer dela, ela mostra-se incoerente ao ponto conectado à história. Tipo, o elemento sobre sei lá, o ateísmo. É coerente à ideia centrada ao ponto de escalonamento que chegou em Platinum End? Pode até ser. Discorra sobre isso. Quando ele começa a discorrer, você fala, pô, mas isso não faz sentido tá aqui. Não faz sentido o ponto que você colocou pra justificar a foto de que ele tá aqui. Mas cara, o problema do... tem um moleque que mata o Mano Man, aí ele é o vilão, mas não é o vilão, é o bonzinho. Aí eles se juntam, ele morre depois do nada, por sniper aleatório. Cara, é tudo tão jogado. Não pode nem ser jogado. Não é jogado. Ele tentou construir pra isso, mas ele é muito ruim de fazer isso. Cara, ele fala, pô, eu tenho uma ideia. Ele apresenta a ideia, ele erra a ideia apresentada. Porque, tipo, não era um erro quando ele apresentou a ideia. Poderia existir ali. Só que ele fez tão mal feito que deu a volta e aquilo ficou incoerente à situação criada. E até o ponto do ateísmo. Então, vou trazer o ateísmo aqui como um ponto de conflito, né? De contraponto ao ponto dos deuses aqui. Qual é a sua argumentação sobre isso? 99% do planeta é ateu. Você fala, não, que isso é merda que tu tá falando, cara? Era só ficar quieto, né? Cara, é só ficar quieto. Ele quer tentar explicar demais o ponto que ele trouxe. Não que ele queira muito, mas ele dá uma brecha pra discorrer sobre a temática e você fala, caralho, cala a boca. Se você não tivesse falado, o ponto que você trouxe talvez não estaria tão errado. Ou talvez assimilaria em algum outro conceito e conflito, perspectiva e vai. Só que ele não faz só isso com temática, ele faz isso com personagem. Quem que é Mirai? Quem? Então, como ele conseguiu... Cara, como ele conseguiu criar um personagem apático, inativo, e ele não reage, porque reagem por ele, e ele é o ponto central de ação da história. Como que funciona isso? Eu já falei, Mirai é a maior tábula rasa da história dos personagens do anime. É uma tábula pura e intocável. Por nada, assim, nada maculou esta coisa que eu não posso nem chamar de personagem direito. Porque ele é mais branco que uma folha em branco. De fato. Ele é mais transparente do que o transparente, cara. É incrível. Mas Ô, Thunder. O que você tá tentando fazer com Platinum End não funciona. Você não consegue falar de Platinum End de maneira... assim, por completude, ou não falando exatamente o que aconteceu, mas passando por cima de algumas percepções. Não funciona. Porque, querendo ou não, Platinum End é uma obra extremamente complexa. Sim. Isso de fato. Ela é complexa. Sim. Porque ela faz coisas que eu nunca vi em nenhuma narrativa fazer. E não é porque não fazem, não é porque não tem conhecimento, ou fez porque é inovador. Não faz sentido existir. Por isso que tá ali. A brincadeira do incoerente é justamente isso. Eu preciso encontrar o meu inimigo. Ele fala, eu vou estar ali naquele momento.
Eu tenho uma televisão, eu posso ver de casa. O que eu vou fazer? Resposta incoerente. Ir até lá. Resposta mais incoerente ainda. Ir até lá, tomar uma ação. Resposta mais incoerente ainda. Ir até lá, tomar uma ação e ir com a minha cara limpa. Puta que pariu. Aí não tem como, cara. É o suprassumo da incoerência. Então, tipo, quem faria isso? Ninguém. Aí, quando o personagem chega lá e isso acontece, você fala, pô, não faz sentido. Aí, diálogo, começa a dialogar. Pô, mas e o suicídio? Aí começa o diálogo sobre... Pô, os personagens estão falando tudo menos do que eles começaram a conversar. Aí, beleza. Minha percepção, não. Suicídio é legal. A gente tem que poder se matar mesmo. Tem que poder. Eu acho legal. Aí chegou outro personagem, ele não fala uma coisa de tipo, não, você tem que preservar a sua vida. O outro personagem fala, não, eu preciso estar vivo porque eu preciso postar foto no Instagram. E tu vai pegando essa linha de raciocínio e só vai piorando, cara. Isso é verdade. Então, tipo, o anime, ele como obra, ele é complexo. Porque ele não faz o que a gente espera. Nunca Um anime ruim, como o Platinum End, teria sua resolução em diálogo e não em porradaria. Mas ele vai lá e faz o diálogo. Cara, e fica pior. Então, eu acho que ele literalmente foi uma obra escrita como a ideia de fazer a pior narrativa já escrita na história humana. E é porque difícil. Tudo que ele faz é pra errar. Parece que ele tá tentando errar. E ele racionaliza o máximo possível pra criar o maior erro já criado da história da humanidade. Isso é verdade. Então, tipo, ele é um exódio dessa brincadeira. Parece de propósito e ninguém conseguiria fazer um negócio tão mal feito assim. Cara, ele é muito bem feito em ser mal feito. Não, tu tentou pegar assim um plano geral da narrativa pra pegar mais ou menos como funcionam as dinâmicas. É insustentável. Não dá. Porque tem hora que ele faz A e tem hora que ele faz o exato oposto. Ele não faz B, não, ele faz Z. E por que ele faz isso? Porque é a pior resposta possível e imaginável. Ele só quer fazer o pior. Ele se dedica pra fazer o pior. Ele usa diferentes recursos narrativos e visuais pra fazer o pior. E sonoros. Ele usa tudo que ele tem e o que ele não tem, porque quando ele não tem, ele pega da capa do mangá, e tudo que ele não tem pra fazer o pior possível. Se tentasse fazer algo pior que Platinum End, eu não conseguiria. Porque me faltam recursos, eu não tô munido de ferramentas suficientes pra fazer uma merda colossal como essa. Kodachi não faria um Platinum End. Não faz, ele não tem capacidade. Kodachi não faria. Ele não tem incapacidade suficiente pra fazer Platinum End. Fantástico. Inclusive, é por isso que é Platinum End, porque no final ele platinou todo o bingo da ruindade. Ele platinou o final. Faz sentido. Parabéns Platinum End por ser o pior roteiro já feito nessa terra, eu acho. Talvez ainda, não sei. Até agora. É o presente momento. Até agora tá forte, né? Acho que tá num win streak bacana. E se a gente conseguir a informação que a ideia era essa, ele sai de pior roteiro pra melhor roteiro. É o melhor roteiro. Não, de fato, você conseguiu criar a pior coisa da melhor forma possível. Parabéns, você é um gênio. Se você fez isso... Da melhor forma possível não, mas na forma mais bem pensada pra ser o pior.